Então, vamos começar a nossa aula sobre a questão do corpo na filosofia, a terceira aula dessa série de aulas, né, que nós estamos fazendo. E nós vamos continuar falando sobre a construção histórica das visões do corpo. Na última aula, nós fizemos uma linha cronológica sobre a construção do corpo para os gregos. E aí eu pincelei com vocês também na Idade Média, que a gente tem um resgate da construção do corpo dualista dos gregos. Pessoal, desliguem o microfone, por favor, para a gente ficar só com áudio. E nessa aula, nós vamos abordar dois filósofos que já vão fazer uma crítica àquilo que a gente viu da construção do corpo até então. Então, nós vamos falar do Nietzsche, né? O famoso Nietzsche, o polêmico Nietzsche, que a intenção é que vocês reconheçam o porquê que ele é considerado polêmico. A intenção é que vocês reconheçam a crítica filosófica dele. Tem uma distorção da filosofia dele na indústria cultural, na internet. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui o que, de fato, o filósofo critica e por que ele propõe essa ideia. Né, tipo, tirar aquela ideia demonizada que colocaram sobre ele. E outro filósofo que a gente vai falar é Merleau-Ponty, um filósofo contemporâneo que morreu agora, esses dias. Morreu tem poucos anos. Morreu em 1961. Então, quando a gente fala de um filósofo que morreu há poucos anos, né, já entender que a gente está fazendo um estudo de filósofos que já fazem críticas à própria filosofia, né, que é o caso do primeiro que a gente vai falar, que é do Nietzsche. Então, o Nietzsche, ele inclusive é chamado filósofo do martelo, fazendo uma referência à cultura germânica que ele faz parte, aí o martelo de Thor, né? Quem gosta da literatura nórdica sabe do que eu estou falando, do Thor, o martelo do Thor, que é poderoso no que destrói. Então, o Nietzsche ele propõe uma filosofia de desconstrução dos conceitos até aqui construídos, que ele vai classificar esses conceitos como conceitos de negação de si, negação do corpo. Então, essa visão do Nietzsche é chamada de uma filosofia desconstrutiva. Então, ele vai propor uma crítica, sobretudo, aos gregos. E aí, como ponto de crítica e de necessidade de análise crítica, nós vamos ter principalmente o que se construiu sobre o ideal de corpo, né? Essa idealização. Espera aí, só fechar a porta aqui, pessoal. Então, se nós entendermos aquilo que eu falei para vocês da relação mito e filosofia e o mito de Prometeu, que fala que o corpo ele é a soma, formação de barro, e o espírito do sopro divino, advindo de Zeus, aí depois a construção de Platão, do ideal, mundo das ideias e mundo dos sentidos, nós vamos entender depois lá Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Idade Média, né, que o corpo ele sempre foi negado, ou foi sempre construção de uma negação do corpo e daquilo que o corpo tem, de prazeres, de sentidos. E aí o Nietzsche, como eu já coloquei, ele propõe a desconstrução, ele vai indicar que o corpo ele não é para ser negado. Muito pelo contrário. Ele deve ser o ponto de partida. Porque é pelo corpo que eu reconheço o mundo, que aí o Merleau-Ponty, nós vamos falar disso, ele vai falar da pré-reflexão, e vai dizer que o corpo é o lugar, o corpo meu, que ele chama de corpo próprio, que é o que nós vamos encerrar a aula falando disso, que tem algo bem próximo aqui ao Nietzsche, é a ideia de que é pelo corpo que eu reconheço o mundo.
Então, a frase do Nietzsche, Fragmentos Póstumos: tomar o corpo como ponto de partida e fazer dele o fio condutor, eis o essencial. Então, para descobrir a essência do homem, eu não posso negar o corpo, mas eu tenho que partir do corpo, a partir do corpo. Porque para o Nietzsche, a alma é apenas uma palavra, é um conceito vazio sem corpo. Então, a alma sem corpo não é nada. Não há concepção, não há sentido de um ser fora do corpo. Porque é no corpo que eu percebo e reconheço, inclusive, a alma. Então, olha a frase dele. Corpo sou eu inteiramente e nada mais. E alma é apenas uma palavra para algo no corpo. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido. Uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Assim falou Zaratustra. E aí, quando ele traz a palavra rebanho e um pastor, ele está criticando a construção da negação do corpo pela tradição judaico-cristã, e que ele vai trazer um conceito aqui que a gente precisa entender, que é a vontade de potência. Então, vontade de potência e declínio. Então, de um lado, a gente tem a vontade de potência. O que é a vontade de potência? Vontade de potência é a sua energia. Sabe esse desejo que você acorda de vontade de dar certo, de ser feliz? Claro que nem todo dia a gente acorda com ele, ou raramente a gente acorda, né? Talvez depois de um gole de café a gente sinta a vontade de potência de verdade. Então, a vontade de potência é algo que nos é vital, é a nossa energia, é o que ele chama de fluxo do devir. O devir que ele está pegando aqui da filosofia do Heráclito, né, que é o eterno devir, que as coisas estão constantemente em construção daquilo que vai vir a ser. Então, a gente tem essa vontade de potência como o ser humano, como aquilo que eu vou vir a ser, né, que nós podemos entender até mesmo os nossos sonhos, aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá sentido. E aí, para Nietzsche, não existe um sentido próprio na existência. O sentido é exatamente essa vontade de potência daquilo que eu alimento. Então, ele está dizendo que onde não há vontade de potência, há o declínio. Então, o que nos faz ser o ser que somos é a vontade de potência da qual nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos de vida. Só que esse ser que tem vontade de potência, ele é adestrado pela cultura, pelos valores culturais da tradição, ele é adestrado a negar a vontade de potência, a negar os seus desejos, a negar o seu sentido e procurar o idealizado, que, segundo Nietzsche, é um ideal de negação de si. Então, o ideal ético, ou seja, o comportamento platônico, socrático, conduz a vida para a negação de si mesmo, negação do corpo, no que tem de racionalista, de finalista e de essencialista. Ou seja, aquilo que nós vimos lá do Platão, mundo das ideias, mundo dos sentidos, e até mesmo de Aristóteles, sobre a ideia de uma lógica que tem como princípio a máxima do terceiro excluído, ou seja, não tem uma terceira opção, ou é céu ou é terra, ou é corpo ou é alma. E a finalista, né, também a ideia de teleologia, de que todo no universo, tudo tem uma finalidade, isso para ele é uma violência por si só, porque nega o princípio da vontade de potência, de eterno devir, porque ele a vontade de potência conduzida pelos valores morais platônicos constrói sobre nós o que ele chama de herança grega, judaico-cristã, valores superiores, né? O ideal. A palavra aqui é ótima para a gente entender. O ideal, o idealizado, ou seja, uma ideia máxima, que é a razão, que ele vai usar metaforicamente a figura de Apolo, que é o deus da razão. E vai usar também metaforicamente a figura do Dionísio, que é o fluxo animal da pessoa humana, o Dionísio. Então, a gente, para Nietzsche, nós somos seres
racionalizados e mutilados, porque a gente tira de nós a vontade de potência. A nossa vontade de potência, ela é colocada, ela é submetida para servir uma vontade maior, que é o valor da tradição. Então, Nietzsche, na sua teoria de transvaloração dos valores, ele propõe que a gente utilize o entendimento desses dois deuses gregos, Apolo e Dionísio, razão e emoção, para entender que nosso fluir, que o ser, o indivíduo, corpo e alma, precisa fluir em harmonia. Mas que o idealizado, colocado, posto pela tradição, é que a gente negue o corpo e escute a alma. Então, a gente vai precisar do martelo, né, do Nietzsche, a crítica do Nietzsche, que é desconstruir essa moral do fraco, que considera um comportamento de rebanho. Por que ele chama de moral do fraco? Porque é fraco o sujeito que prefere seguir o rebanho do que construir os próprios valores. É fraco porque a gente inverte os valores. Segundo ele, a moral de rebanho, ela inverte, uma vez que o fraco é considerado forte e o forte é considerado fraco. Como assim? Se eu penso em um sujeito que é redimido, cabisbaixo, humilde, aceita tudo que fala para ele, que internaliza as palavras do outro para ele e se sente culpado. Sabe aquele sujeito que pede desculpa para tudo, licença para tudo? Então, esse sujeito, que é um sujeito fraco, submisso, é considerado socialmente como forte. E aquele sujeito que se coloca, que diz o que quer, que não aceita a opinião dos outros, que quer a sua própria opinião, que para ele é o verdadeiro forte, é socialmente colocado como fraco. Então, a tradição dos valores dominantes da civilização ocidental construiu fraco como forte e forte como fraco. Então, o redimido, o que desculpa por tudo, licença para tudo, é o sujeito moralmente considerado forte, considerado bom. Então, para ele, a consequência disso é simplesmente a submissão. Então, em refletindo, ou seja, não pensando sobre os valores, sobre aquilo que faz, ele só segue o rebanho. Ou seja, ele não pensa para onde está indo, ele não sabe nem quem é ele mesmo. Por quê? Ele é mais um na multidão. Ele é apenas mais um dentro do comportamento de massa, né? A gente poderia entender que comportamento de massa. Então, por quê? A moral de rebanho, para o Nietzsche, é a afirmação de que eu não quero pensar para onde estou indo. Eu só sigo os meus valores tradicionais. É como se fosse... Ele usa a figura da ovelha, mas ele também utiliza a figura do camelo. Porque o camelo, ele segue ali a bunda do camelo da frente. Então, para onde que o camelo da frente está indo? Não sei. Então, somos nós para Nietzsche. Eu não sei para onde que essa sociedade está indo, porque eu só tenho seguido os valores dos meus pais seguindo os valores dos meus avós, os meus avós seguindo os valores dos meus bisavós. Por isso que o Nietzsche diz da necessidade da geração, e ele acreditava que seria a nossa, né, a nossa geração atual, de transgredir os valores dominantes para encontrar os próprios valores, e essa geração seria a geração transviada, geração transgressora, que iria desorganizar para se fazer fora do domínio de uma civilização moralmente constituída na inversão dos valores. Então, aonde que a gente pudesse se encontrar como forte de fato, que ele fala aí do super-homem. E o super-homem não é aquele que vive só da razão ou vive só da selvageria. Então, eu tenho o Apolo com a flecha, com a harpa na mão, que é o deus da música, o sol, ou seja, o centro, o sol, a centralidade, a razão, mas eu tenho o Dionísio, que é o deus do vinho, da dança, o deus do teatro, o deus da tragédia. E aí, para o Nietzsche, socialmente, nós nos constituímos em supervalorização a Apolo e de negação a Dionísio. Não é que a gente não possa ter a razão, devemos ter a razão. Mas, inclusive, o Nietzsche fala, essa razão demais vai construir sangue, vai construir um homem
com desejo de dominar os outros, vai construir uma raça que se acha superior pela própria razão. É perigoso essa racionalização demais do ser humano, essa valorização demais do ser humano, que nega os sentidos, porque ele vai se achar superior. E olha, Nietzsche morre em 1901, e aí logo depois nós vemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, como fruto disso. A razão utilizada para derramamento de sangue, né? A razão que nos forma enquanto gente que se acha melhor que as outras pessoas. Então, o Nietzsche ele chama a atenção para é hora de ver o corpo, escutar o corpo, escutar os desejos do corpo, escutar as energias, a alegria, a dança, o sorriso. O Dionísio é o deus da gargalhada. Então, é preciso dar mais valor à vida. E não é racionalizando tudo, é dançando. Então, é hora de colocar Dionísio para dançar. O Dionísio que ficou amarrado pela tradição, é hora de escutar o corpo, né? E aí surge o Underman, o Superman, que aqui na representação o Nietzsche vestido de Superman norte-americano, né? Mas não é o símbolo aí de um super-homem da construção do imaginário que nos é colocado pelo super-homem dos norte-americanos lá, o super-herói. Muito pelo contrário. Não é um homem melhor do que os outros homens, né? O Superman, que seria o super-homem do Nietzsche, é aquele que diz sim à vida. Então, é aquele que não é que vai querer ser melhor do que os outros, mas ele vai ser melhor do que a si mesmo e melhor do que a tradição colocada. Então, ele vai ser aquele que não nega o sim à vida, mas ele vai se afirmar com os valores próprios, sem reproduzir a lógica do rebanho e sem usar de muletas metafísicas para justificar a sua existência. Então, é aquele que vai dar conta. Ele tem um livro que chama Humano Demasiadamente Humano. É o humano que vai dar conta de si sem apelar para o idealizado. Então, lembra que eu falei que a principal crítica do Nietzsche é o idealizado, que é a herança do Platão? Então, é isso. É deixar de ser a partir do que está enlatado, ou seja, de ideais já postos, e se constituir por si, né? O Nietzsche fala que o homem, o Superman, o super-homem, é aquele que se faz por si, se inventa. O Nietzsche ele tem o conceito do niilismo, que literalmente significa filosofia do nada. Então, o que seria a filosofia do nada? É que a vida não tem um significado propriamente colocado pela própria vida, ou eternamente posto pela própria vida. Mas o niilismo positivo é aquele que eu reconheço que a vida não tem sentido, por isso que eu invento o meu sentido. Então, para Nietzsche, o homem, de fato, é aquele homem que se faz, que se inventa, é aquele que se livra das muletas metafísicas, das desculpas socialmente construídas, né? Parar de colocar a culpa no capeta ou culpa em Deus e se fazer, se dar a partir da sua própria invenção. Que ele chama essa própria invenção de encontrar o amor fati, ou seja, encontrar... amor fati literalmente significa amor ao destino. O destino aqui não é aquele destino daquilo que está escrito sobre você ou quem que você vai ser. Não. Mas amor fati é tornar sagrado dizer sim à vida. É tornar sagrado uma paixão pela vida. O Nietzsche, apesar de construir teorias críticas sobre a civilização, ele é um filósofo da esperança, naquilo que ele traz sobre pessoas que consigam amar a vida e não negar a vida. Então, o amor fati é amar a vida em si, né? Amar o destino como vida. Então, amar a existência, esse fluir, né, que ele pega do Heráclito, esse fluxo da existência, das coisas que não vão ser sempre homogêneas, ou seja, sempre da mesma forma, mas eu vou amar a vida assim mesmo. Eu vou amar a vida naquilo que ele chama de abismo, né? E é a partir do abismo
ele tem um texto no assim, para Zaratustra que é: eu olho para o abismo e o abismo me olha. Ou seja, é diante do trágico da vida que eu vou descobrir-me enquanto sujeito e fazer-me. E livrar da figura do camelo, da figura do leão, para se tornar a criança. O que ele traz aqui da figura do camelo? O Nietzsche, ele critica a hipocrisia religiosa, principalmente judaico-cristã. O Nietzsche, ele foi neto de pastor evangélico protestante, ele foi criado para ser pastor também, e ele vai criticar os líderes religiosos, chamando eles de hipócritas, porque ele diz que eles impõem valores aos seus seguidores que nem eles mesmos vivem. Então ele está criticando aqui, ele diz que, tem uma frase dele que é que o cristianismo morreu com seu fundador na cruz, que se alguém viveu os valores cristãos, foi o fundador, porque depois as pessoas só fingem viver os valores cristãos. Então ele critica o cristianismo como uma religião hipócrita, como ele critica toda, não só a religião, mas toda a filosofia idealizada. Essa ideia de viver a partir de um ideal. Então o cristianismo, como principal ponto da crítica do Nietzsche, é devido ao fato do cristianismo tomar uma proporção de idealização no mundo ocidental, como moral modelo, né? Forma modelo de viver. E ele diz que esse modelo, que o camelo, lembra lá do rebanho que eu falei, né? Então, o camelo, que é o sujeito mais um na multidão, aquele que só segue sem pensar sobre aquilo que estão falando para ele viver, o camelo, ele não pensa e não questiona a carga que ele tem levado. Que aí ele está falando o quê? A frase dele, que o sujeito religioso é um camelo que leva cargas pesadas sobre si, sem pensar, e essa carga é colocada por leões que não são capazes de suportar essa carga. Ou seja, ele está colocando que o líder religioso é um sujeito que tem vontade de domínio, não é a vontade de potência, que a vontade de potência é o que nos faz energia de potência, de poder, mas é sobre nós mesmos. Mas o sujeito líder religioso, ele é aquele que tem vontade de domínio, que eu tenho vontade de controlar os outros. Então, o leão, como o animal aí simbolizado por Nietzsche, na metáfora, como aquele sujeito que, ao invés de usar a vontade de potência para dominar a si, ele quer dominar os outros. E aí ele domina quem? Os camelos. Colocando cargas para esses camelos que nem o leão mesmo é capaz de suportar. Então, o Nietzsche diz que, metaforicamente, nós precisamos deixar a submissão do camelo, né? Na tradução, no nosso contexto, a gente chamaria burro de carga, o camelo, e também deixar a prepotência do leão, de querer dominar os outros, e se tornar levemente a criança. A criança, então, é a metáfora do homem encontrar a filosofia do seu corpo, encontrar a si, né, a criança que não fica agindo pelo comportamento normalizado pela moral, ou seja, pelos outros, o que é colocado como certo e errado, mas é a criança que curte a vida. Ou seja, a criança que diz sim ao sagrado viver. Então, o sagrado para Nietzsche é amar a vida e não negar a vida. Então, a criança é a metáfora aqui que nem é o camelo e nem é o leão. Por isso que ela pode o quê? Criar, brincar, jogar, girar por si mesma. Ou seja, a criança ela vai dançar a música que ela quer e não a música que a sociedade quer tocar para ela dançar. Então, uma criança que é querer uma vontade e dizer sim a essa vontade, que é o jogo da criação, que é o Dionísio. O Dionísio é o deus da arte, o deus do teatro, né? Inclusive as peças de teatro, os artistas do teatro, quem faz teatro já fez, sabe, se fala evoé, que é a saudação ao Dionísio, porque é essa criança de espírito livre, que é o Dionísio, que segundo Nietzsche, todos nós temos essa criança dentro de nós amordaçada, porque essa criança ela foi calada em determinado momento da vida por alguma moralização, né, de algum leão.
e essa criança precisa ser liberta, né? É o jogo da criação. Porque a criança que tem a sensível capacidade de perceber o prazer de viver e viver sem se sentir culpado, sem se sentir... Porque o Camilo é aquele da cabeça baixa, né? Sem se sentir culpado por existir. Aquele que eu estava criticando, que eu estava falando que ele critica sobre o rebanho, né? Que são pessoas que pedem desculpa para tudo, são pessoas redimidas, que é o considerado socialmente forte. Ele diz que não, eu preciso fazer o jogo da criação, criar o meu mundo, e é tornar o mais pesado dos fardos mais leves das plumas. Porque a criança é essa, que está passando por problemas, mas ela não vê os problemas. Ela gosta da vida e vive. E aí entra a polêmica do Nietzsche, que para essa criança existir, ela não pode considerar um idealizado. E aí volto a dizer, Deus aqui, para Nietzsche, o que ele critica, não é o Deus lá no céu ou da sua crença. Ele está dizendo sobre qualquer idealização. E ele diz que a maior idealização no mundo ocidental é o conceito de Deus. Por isso que ele diz assim, que para que a criança invente a vida, ela precisa matar Deus. Então, a frase de Nietzsche, Deus morreu. Se não tivesse morrido, era preciso matá-lo para inventar a existência. Olha, gente, o Nietzsche não está... Olha a diferença. Deus não está falando... Nietzsche não está falando Deus não existe. Ele está dizendo Deus morreu. Se ele morreu é porque ele já existiu. E aí ele diz que Deus existiu uma vez que as pessoas viviam a partir desse idealizado. E aí ele fala que a geração futura não teria mais essa idealização. Errou. Errou feio, errou rude, porque ele acreditava, ele até escreveu isso, que as igrejas no próximo século, ou seja, no nosso século, estariam vazias. Ele falou assim, eu sinto o cheiro de podridão da morte de Deus, e as igrejas vão estar vazias. Errou. Errou feio, errou rude. As igrejas estão cheias. Por que ele acreditava nisso? Porque ele acreditava que a próxima geração, a partir da ciência e de uma racionalidade mais casada com o Dionísio, né, ao fluir da vida, as pessoas iam reconhecer que elas não precisam do conceito de Deus, que elas poderiam se inventar. Ele errou sobre essa morte de Deus. E outra questão também sobre essa ideia que ele coloca da morte de Deus enquanto uma morte necessária, para entendermos que aquilo que a gente entende hoje sobre sociedade hierarquizada, sobre sociedade piramidal, né? Hoje não se tem mais a autoridade do pai ou a autoridade dos líderes religiosos como tínhamos outrora. Então, na época de Nietzsche, se o pai falou, é verdade. Se o professor falou, é verdade. Então, se um líder falou, hierarquicamente falando, alguém que está acima de você, ou seja, a sociedade piramidal, é verdade. Nós temos na sociedade contemporânea, e nisso Nietzsche acertou, o declínio dessa autoridade vertical, né? Dito e obedecido. Então, quando ele coloca aí dessa ideia da morte de Deus, também é uma crítica a isso, de que não existe mais aquela autoridade. Por que não existe mais aquela autoridade? Se você desconfia do seu pai, do seu líder religioso, do seu professor, você hoje tem a potência, a sua capacidade de ir lá e verificar, de confrontar, de pesquisar e ver se as coisas realmente são assim. E se a gente olhar até mesmo para a igreja cristã hoje, nós temos várias relatividades, né? Cada um, por mais que frequente a mesma igreja, ele não segue os mesmos valores, ele não segue os mesmos princípios que já estão postos ali. Então, a própria relativização, eu sou, por exemplo, eu sou evangélico, mas eu não concordo com isso. E eu vivo segundo isso. Então, para Nietzsche, isso já é uma morte de Deus, porque eu não estou seguindo aquilo que já está idealizado. Por mais que eu estou indo na igreja, eu tenho aí uma formação de um Deus subjetivizado. Eu passo ele para a minha negação, minha afirmação, pela minha validação. Então, se eu passo ele pela validação,
já é que eu não estou seguindo o rebanho, né? Então, talvez, que eu coloquei agora ele errou por falar da morte de Deus, mas a gente não tem mais esse Deus soberano e a verdade, né, que é o que o Nietzsche critica, uma verdade fixa, inacabada. Ó, vai lá. Então, uma charge aqui é do Um Sábado Qualquer, que ele faz sempre tirinhas usando Nietzsche, Deus e o Adão, que é o bonequinho simbolizando o ser humano. E aí o Adão fala para Deus aqui na primeira tirinha: Deus tem um cara aqui querendo falar com você. Aí Deus e Nietzsche, frente a frente, olha, era para você estar morto. Tem uma frase que escreveram no metrô de Londres, na década de 60. Escreveram no metrô de Londres: Deus está morto. Assinado Nietzsche. Aí alguém foi lá e pichou embaixo: Nietzsche está morto. Assinado Deus. E aqui há a compreensão de que tanto o Nietzsche não está falando de uma morte fisiológica de Deus, ou ele está falando do conceito do idealizado. E esse idealizado passa pela negação do corpo. Essa frase do Nietzsche aqui, nessa charge, é: os homens inventaram o ideal para negar o real. Ou seja, como assim, né? Deus perguntando. Aí ele mostra Deus. E é aquilo que eu disse: o idealizado, ou seja, um Deus eterno, imortal, perfeito, é aquilo que nós não somos. Então, o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança, atribuindo a ele tudo aquilo que nós não somos. Então, o ideal é a negação do real. E aí, a figura aqui do Apolo e do Dionísio, olha a harpa na mão do Apolo e o vinho na mão do Dionísio. E aqui a crítica da negação do corpo que o Nietzsche traz. Em nome do céu, nega-se a terra. Em nome do céu, blasfema-se contra a terra. Em nome de valores absolutos e superiores, nega-se os corpos e os seus tesões. Então, aquilo que a gente está vendo desde aquela aula dos gregos, corpo e alma, o Nietzsche já vai fazer uma relação interpretativa aqui, dizendo que a sociedade contemporânea, como idealizadora de valores absolutos, nega o corpo em nome da alma. Os homens inventaram o ideal para negar o real. Não esperem de mim que eu erija, ou seja, que eu eleja novos ídolos. Que os ídolos aprendam de uma vez por todas o quanto custa ter pés de argila, ter pés de barro. Então, o Nietzsche chama de ídolos, e ele fala que essa geração transgressora que sairia do rebanho, ela precisa matar os ídolos, ela precisa sacrificar os ídolos. Ídolos, para ele, são todos os conceitos de um ideal sobre nós. Então, ídolos, que ele chama de crepúsculo dos ídolos, é uma necessidade do humano se encontrar para se fazer humano. Nas palavras dele mesmo, humano, demasiadamente humano. É o nome de um livro do Nietzsche. E aí a gente constrói, a partir do Nietzsche, isso que eu falei para vocês do Merleau-Ponty no início da aula, o corpo próprio. Então, a fenomenologia da percepção, o livro do Merleau-Ponty, ele desenvolve o conceito de corpo próprio. O Merleau-Ponty, ele é um filósofo francês, e ele foi professor primeiro de ensino médio, depois universitário, e ele trabalhou com o método da fenomenologia de Husserl, que é a preocupação de procurar entender a filosofia como aquilo que é a manifestação do ser, né? O fenômeno, ou seja, o que as coisas manifestem. E aí ele preocupou-se sobre as operações da consciência. E aí então ele vai criticar os naturalistas e os intelectualistas. Então aquela ideia de que o mundo só é o que eu percebo ou o mundo é a naturalidade. Então o intelecto e a natureza, ele vai relativizar tanto um ponto quanto o outro. Por quê? Como ele é um filósofo do século XX, né, e aí nós vamos ver um outro filósofo do século XX na próxima aula, que também vai ter uma crítica sobre o corpo, que é o Foucault. Próxima aula nós vamos falar do Foucault. Então, esse filósofo do século do XX, ele vai fazer um pensamento percebendo o corpo com uma contribuição não de negação,
né? Talvez uma herança do Nietzsche aí que a gente estava acabando de dizer. E nesse livro, que eu falei, a Fenomenologia da Percepção, a principal tese do Merleau-Ponty é esse conceito de corpo próprio. E ele vai mudar o foco daquilo que era descartiano, que é a ideia do racionalismo moderno, que tem como máxima a expressão em latim, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Ele vai pensar assim, olha só, para pensar, eu preciso de um corpo como sede do pensamento. Então, eu primeiro tenho um corpo, para depois o pensamento. E não o contrário. Não é penso, logo existo. Eu existo, depois penso. Então, vivemos num mundo sendo um corpo em meio às coisas. Nós percebemos o que é mundo, né? Porque temos percepção. Então, é disso que ele está falando. De que a operação da consciência, ela precisa criticar tanto o naturalismo, ou seja, de que as coisas são naturalmente como são, e também do intelectualismo. E aí chega desse corpo próprio, que é traduzido em algumas obras do português como corpo meu corpo. Então, o corpo próprio, para o Merleau-Ponty, é justamente uma crítica à filosofia e à fisiologia, ou seja, a construção de um pensamento sobre o corpo, sobre o idealizado sobre o corpo, e também que seria a crítica do Nietzsche, e também da fisiologia, ou seja, as ciências que falam do corpo, né? O corpo como uma máquina biológica. Então ele diz que o corpo ele é mais do que uma filosofia e mais do que uma biologia. Por quê? É por sermos esse ser que tem consciência próprias, né? Que a gente considera que a gente tem um corpo. Então, por considerarmos o corpo um objeto não em si. Então, não somos um objeto como uma pedra ou um martelo, mas também não somos pura consciência. Nós somos o corpo próprio. É meu corpo próprio que é a sede da percepção do mundo e de mim mesmo. E por isso que há essa possibilidade de haver uma consciência concreta. Olha só, o corpo próprio para Merleau-Ponty é a ideia de que cada pessoa é um corpo que percebe e pensa. E pensando, somos capazes de atuar no mundo e sobre nós mesmos. De modo que esse corpo não é objeto, objeto, objeto. Mas ele também não é consciência, consciência. Ele é consciência e objeto. Meu corpo próprio como sede da percepção do mundo e de mim mesmo, possibilitando, então, uma consciência concreta. Muito bem. Esses dois filósofos, né, que eu trouxe para vocês hoje, o Merleau-Ponty, como filósofo do século XX, falando o corpo próprio, né? Se nós lembrarmos das últimas aulas, Platão, Sócrates, Aristóteles, se nós lembrarmos da cristianização dos clássicos na patrística e na escolástica, nós vamos entender que esses filósofos, Nietzsche, Merleau-Ponty, fazem uma construção crítica, né? E também de desconfiguração àquilo que os outros filósofos configuravam, que era de dualizar corpo e alma. A atividade de vocês da terceira semana é para assistir esse vídeo de uma série do Quem Somos Nós, que é entrevistado o Christian Duncan, que é um psicanalista, e ele vai falar sobre os distúrbios da mente. Que vocês vão ver que vai muito ao encontro do que nós estamos dizendo aqui, porque há um momento na história em que essa mente ela é demonizada, depois ela é patologizada. O que seja? Ela vira doença, né? Então, se sai do normal, ela vira doença. E eu estou passando esse vídeo para vocês já terem uma introdução do que o Foucault vai criticar na próxima aula, que é a biologia sobre os corpos, né? Que é uma ciência sobre controle dos corpos, inclusive de controlar nossas estéticas. E nessa série, né, Distúrbios da Mente, vocês vão encontrar informações necessárias para responder à tarefa da terceira semana, está lá na plataforma educacional FIEG, e também essa aula de hoje sobre Nietzsche,
vai ter algumas questões lá. Então, esse banco de questões que eu elaborei tem questões sobre os distúrbios da mente desse vídeo e também dessa nossa web aula. Pessoal, hora das dúvidas. O que nós falamos? Nietzsche, Merleau-Ponty. O que vocês entenderam? Não entenderam nada? Hello, pessoal, alguém aí? Professor, o que tem que fazer na tarefa mesmo? Você vai assistir o vídeo sobre os distúrbios da mente, que é esse link que está aqui, que vai estar lá no slide na hora que eu postar, e responder o questionário na tarefa terceira semana. É uma tarefa em que eu coloquei várias questões de falso e verdadeiro. E ler também o slide que nós usamos para responder. Ok, obrigada. Ok, pessoal, alguma dúvida? Não, Podemos encerrar. tá tudo ok. Tudo ok? Tudo. Como foi a tarefa da semana passada? Alguém teve dificuldade? Ué, eu percebi que você coloca várias perguntas diferentes, mas com o mesmo sentido. Sim. É porque a gente trabalha geralmente, em cada aula, a mesma habilidade. Então, eu preciso verificar se você entendeu. Então, eu faço a mesma pergunta, eu tenho a mesma intenção em perguntas diferentes. Essa é a intenção mesmo. E outra também é que eu tenho feito um banco de questões. Então, não significa que você vai fazer a mesma questão do seu colega de sala. As questões, elas embaralham de um banco de questões e elas são bem parecidas, mas não são as mesmas. Inclusive, eu tenho ficado horas e horas elaborando essas questões para conseguir ter um banco de questões digno para que vocês respondam, leiam. Eu fui e aprendam. fazer a sua tarefa Com muito carinho. Pela chamada. É igual, Oi? a gente teve que ler um monte de coisa desses filósofos que você postou. Tinha Platão, tinha não sei mais quem, tinha um tal de Oliveira Fernando. Uhum. É do vídeo que eu tinha passado. Foi, a gente viu o vídeo, pesquisou tudo. A gente ficou mais ou menos uns 30 minutos para responder o tempo. Maravilha. Quem falou? Marcos. Marcos, que bom. 30 minutos foi pouco, não? Foi, não. Só Foi o para primeiro café filosófico que eu realmente gostei. Da Gula? Foi o mais interessante. Eu assisti 2 vezes, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. Sim, que bom. Esse também vocês vão gostar, sobre o distúrbio da mente. Esse psicanalista, ele é muito bom. É isso, pessoal. Qualquer coisa, me chama... Sabe aquele campo de mensagens? É uma caixinha de correio, fica do lado direito, na parte superior. Aqui, é melhor vocês chamarem por lá, que a gente recebe mensagem na mesma hora. Então, usem aquela caixinha de correio quando tiver alguma dúvida ou tiver com algum problema no questionário, que não abriu, que deu algum erro, alguma coisa. Vocês me chamam lá. Ou esperam também para a próxima aula, que a gente tem esse momento que a gente pode tirar a dúvida ao vivo, né? Mas podem chamar lá também, na caixinha de mensagem. Vocês sabem da caixinha que eu estou falando, sabem? Aham. Sim, sabem. Ok. Pessoal, vocês entenderam Nietzsche mesmo? Entenderam Merleau-Ponty? Eu tô passado. Estudei minha vida inteira para entender Nietzsche. Vocês já entenderam em 30 minutos? Sua explicação é boa. Pessoal, explicação dessa. Lá vem. Minha explicação que é boa. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida. É realmente fácil aprender sobre ele, porque, pela forma como o senhor falou, ele foi um cara bem
bem, bem explicativo nesse conceito de corpo e alma. Sim. É porque ele critica o idealizado, né? E utiliza a figura do Deus cristão, como ele era cristão, como uma expressão filosófica máxima do que é idealizado. Porque Deus, como uma ideia, né? Ele diz quem é você, como você tem que ser e o que você será. E aí o que ele critica é isso, que nós não podemos aceitar a definição do que nos colocaram e devemos buscar a nossa própria definição no mundo. Que é o niilismo positivo dele. É isso. Vamos encerrar? Deu 11h10. Bom almoço para vocês. Obrigado, você também. E até na próxima semana, na próxima quinta-feira. Fiquem bem, lavem as mãos, não saem de casa. Em breve a gente volta para as aulas. Em breve, não sei.